Olá! Conversa de peso de hoje vai falar especialmente de direito eleitoral. Temos eleição em 2020, definido pelo nosso Congresso Nacional, numa grande construção junto ao nosso TSE também. E a gente vai conversar com um especialista nesta área, natural de Cachoeira do Sul, filho de seu Zé Mário, da Dona Mária, advogado, sócio do escritório Félix, Floriano e Rondon, advogados associados, com mais de 10 anos de advocacia, com ênfase em direito administrativo e direito eleitoral. Hoje teremos uma conversa de peso com Márcio Medeiros Félix. Márcio Félix, bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado. Ô Márcio, uma carreira bem rica já, né? 10 anos, mais de 10 anos de direito, mas assim, consultor da Unesco na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, trabalhando dentro da Casa Civil em Porto Alegre com o governador do estado. São experiências bastante valorosas. São experiências interessantes, inclusive que complementam e permitem a gente entender um pouco melhor, quando está advogando, entender um pouco melhor como as coisas funcionam, né? E eu que advogo nessa área de direito público, é interessante tu já ter estado do outro lado e entender como funcionam os processos decisórios, né? Como é que foi essa questão de Unesco? A gente vê esse nome, é uma grife, né? O governo federal tem uma série de convênios, né, com essas entidades internacionais. Então, eu trabalhei um ano na Secretaria de Direitos Humanos, vinculado a um programa da Unesco, como consultor, onde a gente estudava o funcionamento das polícias e de como, especialmente como o sistema policial brasileiro ainda reproduz uma série de padrões que vêm de antigamente, principalmente resquícios do período da ditadura militar, né? Que, inclusive, alguns anos depois, volta a ser um tema importante aí do debate público, não só brasileiro, mas em razão daquela questão que aconteceu nos Estados Unidos, né? Bem-vindos a 1964, ou alguns diriam 1964 é agora. A As gente repetições, continua né? sendo um braço muito forte do Estado, o Estado não consegue dosar a sua força sobre o cidadão? E justamente o tema lá do nosso trabalho era as repetições, né? Repetições de padrões, né? Então a gente percebia como a própria maneira como se justificam hoje as mortes do Estado, as mortes promovidas por agentes do Estado, esses confrontos policiais que muitas vezes, infelizmente, são simulados, né? De como essas investigações são resolvidas da mesma forma como lá atrás, na época da ditadura, eram resolvidas, às vezes, até a mesma narrativa, as mesmas palavras-chaves para arquivar inquéritos, né? Então, é uma pena a gente perceber, assim, nesse tipo de estudo, como as instituições avançam, retrocedem e a gente fica repetindo historicamente esses resquícios aí, né? Perpetuando injustiças, Márcio. Exatamente. Como é que surgiu o direito eleitoral na tua vida? Foi surgindo, é uma área bem mais restrita, né? Pouca gente atua. E logo depois que eu formei, eu tinha relações, eu comecei a trabalhar com direito público e tinha, de alguma forma a gente vai um pouco andando conforme as relações pessoais da gente se organizam, né? E eu tinha uma história de militar em partido político, movimento estudantil, e boa parte das minhas amizades, das minhas relações, elas estavam aí. E eu tive especialmente uma oportunidade de atuar numa campanha eleitoral e a partir dali, em 2012, boa parte do meu foco de trabalho está nessa área, que é uma área interessante, até por ser uma área onde poucos profissionais atuam, né? Aí estava asfaltado o teu caminho. É uma boa área de trabalho, que eu gosto. O que tu está enxergando do nosso momento político eleitoral? Antes da gente falar em eleições 2020, mas já falando nisso, a Covid ela veio para bagunçar a nossa vida
como um todo. Chegamos a discutir em vários momentos, né? Várias pessoas falaram, teremos eleição em 2020, mandato tampão, mais 2 anos, ano que vem. Várias foram as ideias em torno do que está acontecendo ainda, né? O que a gente enxerga é que tinha mais, eu sempre disse isso, né? Tem mais gente querendo entrar do que gente querendo sair. Então, evidentemente que esse movimento de entrar vai forçar uma eleição ainda dentro do ano de 2020. Não importa como chegaremos lá em outubro, se teríamos condições de realizar uma eleição ou não, vai ter eleição porque tem gente querendo entrar. O que tu enxergou desse momento e como é que é esse momento dentro desta área, considerando que tudo está tão aberto ainda, né? Eu sempre vi com muita reserva a possibilidade de prorrogação dos mandatos, porque isso envolveria uma mudança constitucional, assim, que, vamos dizer assim, inviável, né? Porque, de alguma forma, tu está fraudando o mandato que o agente público foi eleito para um mandato de 4 anos, de repente o Congresso se reúne e prorroga para 6. Quer dizer, isso abriria um precedente que, ainda mais num momento tão conturbado do país e da própria visibilidade que o país está tendo no mundo em razão desse nosso cenário interno, isso poderia inclusive gerar eu vi algumas pessoas referindo isso, poderia até mesmo gerar um rebaixamento do status do Brasil, né, como uma democracia liberal, né, porque como é que é isso, prorrogar mandato, né? Então, eu sempre vi... Não que isso não tenha acontecido na nossa história, né? Isso já aconteceu, mas justamente quando a gente não era uma democracia liberal, né? Exatamente. No final da ditadura, os mandatos dos prefeitos foram prorrogados e as regras eleitorais elas mudavam o tempo todo, né? Mas até em razão disso, que desde a Constituinte a gente tem um padrão em relação às eleições, e especialmente visando a segurança jurídica, o princípio da anualidade, né? Então, você só pode alterar a regra da eleição até um ano antes, né? Tudo aquilo que for aprovado no período que passa de um ano, ele só vai valer para outra eleição. A própria prorrogação da data da eleição, na verdade, ela é, do ponto de vista do sistema da Constituição, controverso. Mas, claro, acho que ninguém vai interpelar isso judicialmente, porque todo mundo está sensível à situação, né? E o próprio TSE... Tu também entendes isso como factível? Me parece que sim, e o próprio TSE referia, né, o ministro Barroso é um dos que mais encabeçou essa campanha para mudar, por entender que a própria situação da pandemia e o isolamento social que a gente teve, entre aspas, né, porque o isolamento social no Brasil sempre foi muito mitigado, mas que isso atrasou o tribunal também, a própria preparação de mesários, porque a gente olha de fora e não tem ideia do quanto a Justiça Eleitoral trabalha do ponto de vista operacional mesmo, para chegar lá com... A gente como eleitor chega lá, vota em 1 minuto, vai embora, não tem ideia da operação toda que é montar uma eleição, né? E o presidente do TSE vinha referindo isso, olha, se vocês mantiverem a data no início de outubro, nós não vamos ter condições de executar toda a operação. Então, além da questão de que mais um mês de prorrogação da eleição permite, talvez a gente está numa condição um pouco melhor, né, em relação à contaminação, enfim, tomara, né? Também a questão da montagem da operação, preparação dos lugares, né? Tudo isso é um desafio muito grande para a Justiça Eleitoral pensar em fazer uma eleição complexa como é a eleição municipal no meio de uma pandemia, né? Então, me parece que foi acertado, sim, sem dúvida alguma. Essa prorrogação em 45 dias do primeiro turno e alguns menos dias ainda do segundo, ela é suficiente para tudo isso e é acertado este momento ou talvez... Porque chegou a se falar até que poderia ser assim, uma semana antes do Natal, que era importantíssimo que fosse ainda dentro de 2020. Tu acha que dentro das opções que nós tínhamos, tu já disse que, ok, que mexêssemos nisso. Mas o período é esse mesmo? Agora a época está decidida.
Mas me pareceu razoável. Acho que foi um pouco o ministro Barroso, inclusive fez algumas reuniões até públicas, lives com especialistas, enfim, e chegou a esse arranjo, né? Até por uma preocupação de que se tu deixasse lá para o final de dezembro, tu não ia ter tempo de fazer transição entre os eleitos e os que estão deixando. Enfim, tem uma série de coisas também. Então, dentro desse arranjo de não prorrogar os mandatos, de dar posse em 1º de janeiro para os eleitos e, ao mesmo tempo, tu empurrar um pouco a eleição por essas razões que a gente falava antes, parece que ficou esse arranjo possível. E quanto mais no possível, final né? de ano, mais interesses difusos também para piorar ainda mais aquilo que teria que ser uma discussão de um ano inteiro nosso. Exatamente, né? A gente discute muito e sempre aqui na Vale TV, nos nossos debates, essa questão do calendário quadrianual tal como ele está posto, né? De a cada 2 anos nós termos esse batalhão arregimentado para a realização de um novo pleito. A minha grande preocupação é, neste momento, enxergando tudo que está envolvido nisso, se não é um bom momento para a gente retomar essa discussão. Tenho a minha convicção pessoal, mas ao mesmo tempo enxergo os argumentos contrários a isso. Temos que ter eleição a cada 2 anos, ou se nós fizéssemos uma eleição geral a cada 4 anos, estaria de bom tom? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o advogado Márcio Félix. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. Olá, de volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o advogado especialista em direito administrativo, em direito eleitoral, Márcio Félix. Eu te provocava antes da gente ir para o intervalo, Márcio, a respeito desse calendário quadrianual que nós temos, de a cada 2 anos termos uma eleição, completando o ciclo de mandato de 4 anos. E de tempos em tempos isso volta para a pauta. 5 anos, mandato único, mandato tampão, a possibilidade de a cada 2 anos revisarmos o período, a eleição, o eleito, né? Várias são as ideias que surgem em torno de tudo isso. O que tu me diz disso, Márcio? Como estudioso desse tema, né? Tu levantou junto aí várias questões, né? A gente tem experiências as mais diversas aí ao redor do mundo, né? A França, por exemplo, tem inclusive um sistema que eu acho muito interessante do ponto de vista da governabilidade, que tu elege o presidente e já sabendo quem é o presidente, 2 meses depois tu faz a eleição parlamentar. Então a tendência natural é de que o presidente eleito consiga formar uma maioria parlamentar. Porque seria lógico, né? É lógico, né? E eles têm, claro, eles não têm lá 30 e tantos partidos, mas eles têm um sistema partidário bem complexo também, né? Eles estão longe de ser um sistema bipartidário. E mesmo assim, e é isso, essa experiência tem dado governabilidade, né? Tanto que o Macron, que foi o último presidente eleito deles, é um cara que surgiu meio do nada, assim, uma novidade, e ele conseguiu formar a maioria parlamentar, porque ele vê a onda que elegeu ele e logo depois também elegeu uma maioria parlamentar. Ou seja, nós estamos falando de fazer 2 eleições num curto espaço de tempo, né?
Eu acho que a eleição unificada seria um desastre porque a gente já tem uma cultura democrática muito difícil ainda, porque tu não constrói... corporativismo, Márcio. Não, claro que... Preciso te provocar em relação a isso. Não, claro que para quem trabalha na área é importante ter eleição a cada 2 anos, né? Mas, para além disso, né, eu acho que criaria um debate muito confuso, né? Porque uma eleição que tu tá elegendo o presidente da República, de alguma forma tu já debate quase só isso. Em algumas das eleições tu debate quase só isso. Então, como é que fica o vereador um candidato a vereador para se apresentar numa eleição, né? Ou a prefeito mesmo, e fazer um debate um pouco mais complexo quando tu está elegendo... tu tem que disputar 7 votos das pessoas, né? Então me parece que tu dificultaria muito, tu praticamente sumiria o debate municipal, né? Que nesse sistema de cada 2 anos uma eleição, o debate municipal fica bem feito, né? A gente na eleição municipal consegue debater só os problemas da cidade, mesmo que a gente saiba que algumas eleições de cidades maiores elas acabam sendo influenciadas pela rejeição ou não ao governo federal, mas o debate da cidade fica mais presente. Ele é preservado, né? Então eu acho que isso é central. E aí, bom, essas outras discussões são importantes, né? Eu acho que algumas coisas vêm avançando, por exemplo, a cláusula de barreira, o fim da coligação proporcional, que é uma novidade que vai começar agora nessa eleição municipal. Né? Isso é ótimo. Né? Isso tende para o interesse da democracia, ficavam só os interesses fisiológicos. Exato, então, isso tende a diminuir um pouco o número de partidos, né? Porque as pessoas vão precisar... É um problema a quantidade de partidos ou o problema é o financiamento público da forma como ele está proposto hoje? Não, eu acho assim, que o financiamento público não é um problema em si, mas também não é o que soluciona sozinho. Eu acho que o financiamento público ele precisa estar aliado a um controle até mais rígido dos partidos, das contas partidárias. Eu diria que até do sistema de democracia dentro dos partidos, porque hoje o nosso sistema eleitoral e partidário ele dá uma ampla liberdade para os dirigentes em nome de um princípio democrático, até correto, né, de não interferir nos partidos, mas também isso, pensando em outros modelos de outros países, tu tem lá as prévias obrigatórias, tu tem algumas decisões em que o partido precisa se abrir um pouco mais para a sociedade. Eu acho que são temas que poderiam estar conjugados com o financiamento público, por exemplo. Porque nos Estados Unidos nós temos uma quantidade de partidos maior do que no Brasil. Mas acaba que o voto distrital, ele praticamente mata, né? Aniquila isso, mas também daí o financiamento, a forma de financiamento deles, que eu acho que é equivocada, porque prevalecem os interesses privatistas, né? Mas ele, de fato, ele possibilita que tu não tenha legendas de aluguel exatamente. O fenômeno que no Brasil está muito presente, né? Isso, essa coisa das legendas de aluguel, acho que alguns elementos têm diminuído isso. Uma mudança de alguns anos atrás, ela desvalorizou, vamos dizer, o partido de aluguel, que foi, hoje o tempo de TV ele é contado, antes tu comprava 20 partidos numa coligação para aumentar teu tempo de TV. Além de que a gente já viu que o tempo de TV hoje já não está mais... é relativo, tu né? tem eleição presidencial que o candidato se elege com 50 segundos de TV, então isso subverte toda a lógica. Que em alguns casos é uma qualidade não deixar ele falar muito. Exato. Mas, enfim, eu acho que essa coisa de ter maior tempo de TV, que antes era um sinal de que aquele candidato já estava muito próximo de uma eleição, a gente já viu que isso bagunçou um pouco, principalmente com a força da internet. Mas a legislação ela foi alterada, então só os maiores partidos de uma coligação somam para a proporção do tempo de TV. Então tu vai diminuindo um pouco o poder das pequenas legendas de aluguel nesse mercado, né? E o fim da coligação proporcional, sem dúvida, porque tu pega uma cidade média que tem uma Câmara de 15
vereadores, 20 vereadores. Tu vai, provavelmente aqui em Novo Hamburgo, tu vai terminar essa eleição com 6 partidos representados. Tem mais do que isso, eu acho que são 8 partidos nesse momento, se eu não me engano. Tem algumas cidades, Rodrigo, que são 9 vereadores, tem 9 partidos. São 14 vereadores, puxa vida, não me lembro quantos partidos, 8 ou 9 partidos diferentes elegeram vereadores na última. Márcio, mudando um pouco ainda dentro disso, a gente discute muito e evidentemente o político acaba sendo, por conta de várias benesses que foram se unindo à vida ou em torno dele, como um grande problema nacional e como os maiores culpados dos problemas nacionais, o que também acho que não seja essa conta que se deva fazer. Mas sim, existem exageros, extrapolos. O que a gente tem visto nos últimos anos não sei se o nome é fim da impunidade, mas a gente, de certa forma, começou a enxergar as coisas vindo à tona e o início de até excessos na lei. A gente teve em Novo Hamburgo 2 prefeitos cassados por estar numa inauguração, convidados pelo governador do estado, no momento que a lei estava mudando ali, e que acabaram nos fazendo realizar novas eleições, que tirou o deputado Tarcísio da sua reeleição, por exemplo, então prefeito Tarcísio da sua reeleição, 8 anos depois do ocorrido, coisas que são deturpações do espírito da lei realmente. Né? Mas também a gente vê grandes escândalos de corrupção vindo à tona e o início de processos com políticos. Puxa, o governador do Rio de Janeiro está preso há 4 anos, o ex-governador Cabral. Quase todos os últimos 6 governadores do Rio de Janeiro passaram temporadas na prisão. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acredito que tenha sido assim por muito tempo e me parece saudável que a gente consiga enxergar que estamos evoluindo. Dá para fazer essa análise assim ou ela é muito vil? Eu acho que tem 2 lados, assim. Avançar no controle público, no combate à corrupção, é positivo, mas também tem o outro lado disso, que é a vulgarização da ideia de que todo político é ladrão, de que tudo que está envolvido na política é só custo para a sociedade, né? Essa coisa de ver a política, tudo que envolve ela, de ver o Estado como despesa, como custo, como está me roubando. Quando a gente, agora estamos vivendo uma experiência onde a gente percebe que onde o Estado está mais estruturado, a população está mais segura, né? Isso vale para a saúde, vale para a educação, vale para a segurança. Então, acho que a gente consegue perceber um pouco melhor agora como deixar desestruturar os serviços públicos em nome de acabar com a corrupção ou de economizar também não resolve o problema da sociedade, né? Então a questão é se a gente vai conseguir ter mais adiante, hoje acho que nós não estamos tendo, né? Mas conseguir ter mais adiante esse cenário para construir alguns consensos, né? Aqui a gente errou a mão, né? Aqui a gente acertou, então esse amadurecimento democrático, né? Que acho que a gente vinha fazendo isso em alguma medida e se perdeu no meio do caminho. A gente está num momento de intolerância, a disputa política como guerra é um momento difícil nosso. Né? Porque a gente aprende em casa que política é feio, é sujo, é feita por gente incompetente ou desqualificada, quando na verdade a ordem deveria ser política sim, né? Vamos nos envolver, vamos ajudar a definir os caminhos. Né? Porque é um reflexo da sociedade, né? Nós elegemos os nossos representantes, né? E quem não gosta deve se apresentar para a política, inclusive. Se eu não me sinto representado por ninguém, eu tenho que ir lá e me apresentar, me organizar num partido. Enfim, né? A omissão aliada à crítica generalizada não resolve, né? Somos mesmo muito jovens enquanto democracia, é isso? Muito jovens, né, Rodrigo? Se tu for pensar, nós temos a Constituição de 88, né? E a partir uma série de estruturas do Estado brasileiro, inclusive, foram criadas a partir dali, né? Essas estruturas que a gente conhece hoje, o MP com autonomia, o Judiciário com mais autonomia, né? Então, assim, na verdade, eu acho que a gente tem claro que nós temos muita ineficiência, nós temos alguns
alguns gastos públicos exagerados, né? Esses tempos tinha um estudo que o Judiciário e o Ministério Público brasileiro são os mais caros do mundo. Então, claro que tem um problema aí, mas não é fechando essas instituições que tu vai resolver. Né? TRS e TSE têm uma estrutura e um dimensionamento apropriados, Márcio? Eu acho que sim, e te digo mais, eu advogo no eleitoral e em outras áreas também. A justiça eleitoral funciona muito bem, tem um corpo técnico de excelência, que atende muito bem. A gente sempre comenta, assim, quem dera advogar nas outras áreas fosse como no eleitoral, né? E assim, como a gente falava antes, o tamanho de montar uma eleição no Brasil. Então, assim, eu acho que a justiça eleitoral é um bom símbolo de uma coisa que funciona no Brasil, né? Claro, o custo de montar uma eleição do nosso tamanho, botar, sei lá quantos, 120 milhões de pessoas votam, acho. Né? Em quantos anos vão votar pela internet, Márcio? Não sei, né? Isso não é fácil de construir um protocolo seguro para isso, né? É o desafio, é o próximo desafio? Que garanta o Alguém sigilo vai encarar do esse voto, desafio ali né? na frente ou é melhor manter assim? Olha, eu acho que essa é uma discussão complexa, né? Até que ponto tu garante o sigilo do voto, por exemplo, e tu não permite a volta do voto de cabresto, com o eleitor recebendo uma senha em casa, né? Adorei conversar contigo. Também. Obrigado pela tua presença aqui na nossa Vale TV. Obrigado. Hoje numa conversa de peso com um advogado especialista em direito administrativo, direito eleitoral, direito público, né? Márcio Félix. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.